Boa tarde, sexto ano. Por gentileza, coloquem lá na página 234, tá? Hoje, né, na 234, nós iremos falar desse tema que está aí na tela de vocês, que são os solos. Então a gente vai ver, né, de acordo com a página 234 aí, deem uma olhada na página de vocês, ainda não coloquei a minha imagem, né, porque eu quero que vocês olhem primeiro para essa imagem. Nós veremos aí o que é solo, né, ou seja, toda a definição do solo, né. Nós iremos ver qual é a sua origem. Quando eu digo qual é a sua origem, né, eu estou falando como ele se forma, quanto tempo é necessário para que o solo seja formado e, além da produção dos alimentos, qual a importância do solo. Então, página, tudo isso a partir de agora, né, a nosso módulo 10, na aula 2, da página 234, tá? Então, por gentileza, atentem aí, né, quem não pegou a apostila, peguem a apostila para acompanhar. Se quiserem fazer alguma anotação, estejam à vontade. Nessa imagem de fundo, eu deixei para vocês, né, para vocês terem um pouco de noção, né, do que é esse solo, do que é o solo e o que ele representa, né? Vejam lá a rocha, nós temos aí os solos jovens, né? Nós temos aí a rocha principal, que é chamado a rocha de solo maduro, e essa rocha de solo maduro é a nossa principal, né? Ela é formada por uma camada rica em humus. Nós veremos também o que são isso que nós chamamos de humus, né? Eu costumo colocar para vocês que são, depois vocês vão ver na apostila, mas deixa eu adiantar alguma coisa, né? É uma matéria orgânica, né, que ao se decompor, né, elas formam aí o que nós chamamos de humus, tá legal? Então, pois bem, na página 235, né, tá lá. Antes eu não vou nem fazer uma leitura dirigida, né, porque hoje nós estamos gravando, então eu vou fazer uma síntese, né, para vocês do pouco do que é a origem do solo e a constituição do solo. E aí já começa na apostila de vocês, né, uma coisa interessante que começa com uma canção, né? Estou entrando aqui. Aqui não tem nada, por isso que eu vou colocar a minha imagem aqui em cima, tá? Para que vocês possam acompanhar. Tá legal? Espero que todos estejam bem. Então vamos lá, página 235, origem e constituição do solo. Então já começa assim, ó. Lavrador tombando a terra, dá de longe a impressão de losangos cor de sangue desenhados pelo chão. Terra tombada é promessa de um futuro que se espelha no quarto verde dos campos, a grande cama vermelha, onde o parto das sementes faz brotar de suas covas o fruto da natureza, cheirando a criança nova. Terra tombada, solo sagrado, chão quente, esperando que a semente venha lhe cobrir de flor. Isso aqui é uma música, tá? Do Chitãozinho e Chororó, né? Terra Tombada é o nome da música. Então aqui convém falar dessa música, né? Que o trecho dessa canção, ele destaca uma importante função do solo. Qual que é a função do solo? Fazer, né, ou possibilitar a germinação das sementes e dar sustentação às plantas que delas brotarão. Então, para se desenvolver as plantas, elas têm a função de retirar do solo os nutrientes essenciais ao seu funcionamento. Eu daria o exemplo aí de um bebê, né? Um bebê ainda na barriga da mamãe, ele vai se alimentar do que a mãe se alimenta. E assim são as sementinhas, né, plantadas no solo. Essa semente ela vai se alimentar daquilo que tem no solo. Então tá lá. Os animais herbívoros, ao se alimentarem das plantas, absorvem esses nutrientes e, por fim, o mesmo acontece com o ser humano
ao se alimentar tanto das plantas quanto de animais. Tá claro isso? Então, é até aí que eu gostaria que vocês vissem, né? Que agora eu vou colocar para vocês, de acordo com a apostila de vocês, a definição de solo. Então, o que é de fato solo? Professor, qual que é a definição de solo? Então tá lá. Os solos são, portanto, a nossa principal fonte de nutrientes, tá? Como o cálcio, por exemplo, que é um elemento importante para o bom desenvolvimento dos ossos e dos dentes. Outros nutrientes importantes para que o solo seja considerado fértil são o nitrogênio, o fósforo e o potássio, conhecidos pela sigla de NPK. NPK, nitrogênio, o potássio e o cálcio, tá? Não esqueçam disso. Esses elementos, eles são essenciais para que os vegetais realizem funções como a fotossíntese e desenvolvam flores e frutos. Além de fornecer os alimentos, ele fornece também matérias-primas ao ser humano. O solo também é importante por filtrar poluentes e servir de base para a construção de nossas casas, indústrias, lojas, estradas, pontes, bem como o habitat para inúmeros seres vivos, entre eles as formigas, né, minhocas, ratos, tatus, fungos e bactérias. Olha que interessante. O solo, ele ocupa, né, aqui na apostila de vocês, na 235 ainda, ocupa extensas porções da crosta terrestre, sendo também importante para o clima, pois filtra e armazena a água e modifica a atmosfera. Como que ele modifica a atmosfera? Ele libera gases como o dióxido de carbono, que é chamado de CO2, o metano, que é chamado de CH4, e o vapor de água e a poeira. Tá legal? Então, assim, ao analisar amostras de solo, nós vamos verificar que elas são constituídas por partes sólidas, líquidas e gasosas. Ó, três partes: sólida, líquida e gasosas. E compostas também de materiais, minerais orgânicos, né? Orgânico, quando eu digo orgânico, eu já expliquei para vocês, são aqueles que têm vida. A matéria mineral, ela é produto do intemperismo, né? Que, como visto no módulo anterior, no módulo 6, é um processo que altera os minerais, partindo as rochas em pedaços e dando origem aos sedimentos como areia, o silt e a argila. Porém, além da parte mineral, outro componente importante dos solos é a parte viva, tá? Não esqueçam. Essa parte viva, a qual fornece matéria orgânica que, ao se decompor, dá origem ao humus. Como eu falei para vocês antes, né? O humus é um material orgânico que é formado pela decomposição de algum tipo de matéria orgânica, tá? Então, o gráfico ao lado ilustra os principais componentes do solo. Então, nós temos aí como componentes do solo, nós temos 25% do ar, 45% de minerais e 25% de água, tá? É assim que é a composição do solo. Às vezes ele tem mais água, menos água, e isso varia muito do lugar que ele está, tá? Então, por gentileza, na página 236, antes de nós entrarmos na página 236, o que eu vou colocar para vocês agora é sobre a formação do solo, tá? Essa parte da formação do solo a gente vai ver com mais riqueza de detalhe, então eu vou, a princípio, dar uma geral nessa parte do que é solo, como ele se forma, qual que é a sua importância, né? E depois a gente vai para essa parte aí de formação, tá? Da página 236, tá legal? Entenderam a primeira parte, que é a composição lá do humus? Então, assim, o que são solos, professor? Vamos resumir.
os solos e suas composições, elas vão variar conforme as suas características da sua formação, né? Então, o que forma o solo? As rochas, tá? Então, obviamente que ele vai ser formado de acordo com as suas características e formação. Tá claro isso? É isso que a gente não pode esquecer em hipótese nenhuma, tá? De uma maneira direta, eu costumo colocar, tá, que, para uma definição, o solo ele é a camada superficial da Terra. De maneira geral, ele é conhecido como sendo a Terra, aonde nós fincamos o pé, onde nós estamos apoiados. Então, aquilo em que pisamos. Mas, sob o ponto de vista da geografia, o solo ele é o espaço utilizado e transformado pelo homem e pelos demais seres vivos, sendo, portanto, uma importante fonte de vida. Os solos, dessa forma, gente, ele pode ser encarado como um elemento natural que compõe toda a paisagem terrestre. Professor, e como que eles se formam? Os solos, eles originam-se, né, do processo de decomposição ou desagregação das rochas, né, graças àquelas ações de intemperismo que nós vimos, chuva, erosão, degelo e um monte de coisa, tá? Em razão disso, as características, né, dos solos, elas podem variar, né? Porque elas vão estar diretamente ligadas ou vinculadas às rochas, né, que vão dar origem aos solos. Elas também podem estar associadas às heranças, né, do tempo. Um solo, se por muito tempo ele não for umedecido, obviamente que ele não vai ser produtivo, tá? Esse é um exemplo. O processo formativo dos solos, né, eles podem levar aí milhares e milhares de anos, tá? Em algumas zonas, ele ainda se encontra em processo de formação, né? Um exemplo disso são as formações rochosas, como nós vimos lá na parte de relevo, onde é difícil a presença do quê? De algumas espécies vegetais. Então, o, os solos eles vão se diferenciar um dos outros, né? De acordo com o seu lugar, o lugar que está, em virtude da influência do clima, né? Então, o clima ele vai influenciar no tipo de solo de uma região, né? Assim, a gente pode afirmar que zonas com uma temperatura muito alta e muita umidade, eles formam solos diferentes daqueles onde o clima é mais seco e as temperaturas são mais baixas. Tá claro isso? Então, professor, e quais os tipos de solo que nós temos? Tá lá tudo na Lei 236, mas eu estou pincelando aqui para vocês entenderem melhor. Quanto à tipologia, os solos eles possuem uma ampla variedade, né? E aí eles vão apresentar diferentes cores, textura, porosidade e outras características que a gente vai ver no decorrer aí da nossa aula. Então, o solo ele pode ser arenoso. O que é um solo arenoso? São os solos do tipo... São aqueles que mais sofreram com a ação do intemperismo, né? Eles possuem uma grande quantidade de minerais primários e eles oferecem grandes dificuldades para a permanência de plantas e micro-organismos em função do quê? Em função da sua elevada porosidade, né? E também a permeabilidade. Tá? Quanto menos entrar água, ou quanto mais entrar água, vai ter a sua característica. Quando eu digo permeabilidade, os solos que apresentam muita porosidade, é óbvio que a água não vai penetrar com facilidade, tá? Então, esse solo não vai ter acúmulo de água, tá? Que mais? Nós temos solos, né, orgânicos e organossolos. O que é isso, professor? Ao contrário dos solos arenosos que eu estava explicando,
os orgânicos, os chamados solos orgânicos, são extremamente férteis. Por quê? Eles são férteis em razão da elevada quantidade de nutrientes que existem neles, o que ocorre aí graças à decomposição de plantas, corpos de animais e micro-organismos. Tá legal? Então, deixamos aí. Vamos lá, vou parar um pouquinho aqui e vou falar lá da apostila. Então tá lá, formação do solo 236. O processo de formação do solo denomina-se pedogênese. Então grifem lá, pedogênese é o processo de formação do solo. Esse processo ele estará ligado à interação dos fatores ambientais. Quais fatores que são esses, professor? Clima, relevo, a rocha original e os organismos, né, vivos e, como eu falei, o tempo que vai determinar. Quando eu falo de clima, está lá no segundo parágrafo. O clima é um dos fatores que mais influenciam no processo de formação do solo, principalmente quando consideramos dois de seus elementos, a temperatura e a precipitação. Lembram o que é precipitação, né, gente? Precipitação é chuva. Então, são esses dois fatores de característica climática que mais influenciam aí na formação do solo. Quanto maior a temperatura, não esqueçam disso também, quanto maior a temperatura e a quantidade de chuva, maiores serão as alterações e a desagregação das rochas e dos minerais. E aí, obviamente, que isso vai contribuir para a formação dos solos. Eu falei para vocês, na aula de clima, que nós éramos um clima tropical. Então, olha lá na apostila de vocês, né? Nas regiões tropicais, onde o clima é quente e úmido, a água da chuva abundante penetra nos solos e carrega os elementos químicos que se dissolvem com facilidade, como o nitrogênio, o fósforo, o potássio e o cálcio, removendo-os do solo no processo denominado lixiviação, tá? O problema é que esses são justamente os elementos que deixam os solos férteis. Como consequência dessa lixiviação, elementos como o ferro e o alumínio, que não se dissolvem facilmente, né? Eles acabam se concentrando em um determinado lugar e formando uma crosta muito dura, denominada laterita, no processo denominado de laterização. Então, professor, o que vem a ser essa lixiviação? Tá? É um processo, tá? Onde a chuva, né, a grande quantidade de chuva, quando ela penetra, ela vai carregar os elementos químicos e esses elementos químicos eles vão se dissolver, ficando pequenas partículas, né? E aí vai se juntar com o nitrogênio, o fósforo, o potássio e o cálcio. Esse processo é que nós chamamos de lixiviação. Tá claro isso? Então, assim, gente, hoje é uma aula só, amanhã a gente explora mais essa questão do solo, tá legal? Espero que essa parte eu marquei aqui, nós paramos na 236. Amanhã nós continuamos com as características, as principais características e formação do solo, tá legal? Então assim, forte abraço, amanhã, se Deus quiser, estaremos ao vivo aí para interagir com vocês, né? Depois de uma semana todinha de prova, eu confesso que já estou com saudade das nossas aulas aí, tá bom? Forte abraço, boa semana para nós e estamos juntos.